Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia. E Jesus falou para eles muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas, porque não havia muita terra, o sol as queimou. Outras sementes, porém, caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes também caíram em terra boa. Renderam 60, 30 e até 100 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Qual é o intuito deste Evangelho, se não nos levar a uma reflexão sobre como está o nosso comportamento, sobre como está o nosso rendimento perante ao reino de Deus. E veja bem, rendimento não é simplesmente você dar o melhor para Deus, não é simplesmente você dar o bom e o fruto mais vantajoso para Deus, mas é você dar alguma coisa de volta a Deus. É por isso que existe o dízimo. É por isso que existe o fruto da coleta. Pessoas que dão em troca coisas para Deus. Porque Deus lhe deu a vida, lhe deu trabalho e lhe deu sustento. É por isso que nós ofertamos coisas para Ele. É de volta, porque já pertence a Ele. E hoje Jesus nos dá uma reflexão muito boa. Um semeador saiu para semear. Enquanto ele semeava, algumas sementes caíram no chão e não germinaram. Logo veio os passarinhos e comeram. Caríssimos irmãos e irmãs, assim é na nossa vida. Assim é no nosso cotidiano. Nós deixamos nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, muitas das vezes, nos sufocarem, fazerem com que a gente faça as coisas que eles querem. Fazer com que nós façamos as coisas que eles, muitas das vezes, obrigam a gente a fazer. E aí que vem um ponto interessante, o primeiro ponto do Evangelho de hoje. Jesus nos pede não para nós fazermos as coisas que pessoa nos faz, que a tal pessoa pediu, mas que nós deixemos o nosso olhar para Deus. E Ele será o instrutor e o real cuidador da nossa vida. É Ele que nós devemos deixar fazer. Porque quando nós deixamos o outro cuidar da nossa vida, nós acabamos pedindo opinião somente para ele. E é por isso que existe casos de pessoas que não conseguem tomar decisões. E tudo que a pessoa vai tomar uma decisão, ela acaba pedindo ajuda para o outro, porque ela não tem segurança naquilo que ela vai tomar. Chega uma idade em que o jovem, em que o adolescente precisa tomar decisões com base naquilo que ele mesmo escolhe mediante a Deus. Porque se muitas das vezes nós colocamos a mão naquela pessoa, naquele jovem, e ajudamos ele a escolher, logo ele vai ficar pedindo somente a nossa ajuda para escolher as decisões. Decisões que, ora, ele poderia realizar sozinho. Primeiro ponto do Evangelho de hoje é isso. Precisamos ter essa liberdade. Deixar com que Jesus decida as nossas ações. Mas lembra o que eu falei segunda-feira e o que eu falei semana passada. Não é o entregar o problema para Jesus.
Não é eu entregar de mão beijada a questão para Jesus Cristo, mas é eu pedir a luz do Espírito Santo para resolver determinada ação. Isso é diferente. Tem pessoas que para resolver o problema entregam o problema para Jesus. Não. Nós precisamos ter esta ciência. E Jesus nos mostra. Claro, Jesus não vai mostrar num aviso, abrindo-se o céu, Jesus descendo assim e falando, você deve fazer isso. Mas Jesus nos mostra com as ações do dia a dia. Que nem a certa história que o meu padre estava contando, o pároco da minha paróquia estava contando. Eu estava em dúvida sobre alguma coisa e eu fui lá rezar no Santíssimo. Né, a casa paroquial é justamente bem do lado da igreja, do lado da igreja é a casa paroquial. Aí ele subiu para rezar na frente do Santíssimo, né, a igreja fica aberta o dia inteiro. Ficou lá de frente pro Santíssimo, rezou. Quando ele estava rezando, ele teve a ideia, a solução para o problema dele. Ele agradeceu, desceu e foi lá solucionar o problema dele. As ações que Deus nos revela não vai ser de uma hora para outra um anjo descendo e falando você deve fazer isso. Mas serão ações do cotidiano e muitas das vezes a gente está despercebido, passa despercebido as respostas para a nossa vida. E a gente fica caçando, caçando, caçando e nunca acontece. Segundo ponto do evangelho de hoje. Jesus segue o evangelho. E um semeador joga sementes e elas caem em terreno perigoso. O que acontece com a semente? Ela cresce. Mas logo o sol queima a raiz. Porque a raiz fica muito exposta. Assim também é na nossa vida. Quando o inimigo atenta de todos os lados e começa fechando o cerco. As pedras, muitas das vezes, podem simbolizar coisas boas, mas na maioria das vezes, uma pedra simboliza uma coisa má. E nesse caso, a pedra simbolizou uma coisa ruim. Porque quando você está sufocado, quando você está preso mediante as ações que o mundo provoca, e isso eu não digo as pessoas, mas eu digo o mundo, você acaba se sufocando. A raiz acaba se secando. Planta que não firma a raiz em Jesus Cristo, ora está firmando a raiz para a pedra. E aí muitas das vezes a gente precisa fazer essa pergunta: para onde eu estou firmando a minha raiz? Lembra que eu falei da escolha no primeiro ponto? Pois a escolha também é importante aqui. Aonde eu estou firmando a minha raiz que muda a minha vida? Pode parecer que não, mas a raiz muda, a forma onde nós firmamos muda as ações. Porque eu mudo a forma de ser mediante aonde eu piso. Conheço uma pessoa que eu consegui colocar ela na igreja, né? E ela fez um encontro de jovens esses dias e virou para mim e falou assim, certo dia que nós estávamos na escola, antes dela fazer o encontro: olha, eu não estava na igreja, eu não ia para a igreja, mas depois que eu comecei a ir, boa parte das coisas eu não posso fazer. A boa parte das coisas que eu fazia eu não posso fazer. Por quê? Porque eu sinto no meu coração que é errado. Eu sinto no meu coração que se eu estiver fazendo isso, eu vou estar ferindo Jesus Cristo. Vejam que bonito. Eu não falei nada disso para ele. Mas ele mesmo disse isso. Nós sentimos. As escolhas pesam. E quanto mais eu escolho ficar com Jesus, mais livre eu sou. Porém, quanto mais eu escolho ficar com o encardido, mais vezes ele vai nos prendendo para ele. Chega no ponto que a gente não consegue sair. A gente acaba se queimando, como o próprio Evangelho diz sobre a planta. E aí tem a terceira e última planta. O que acontece com ela?
cai no terreno bom e dá frutos. E aí vem o terceiro e último ponto do evangelho de hoje. Uma outra planta também tinha caído em um terreno, só que ela tinha caído com espinhos. Ela até cresceu, mas os espinhos a mataram. Quando a gente cai em um terreno, crescemos, mas as nossas escolhas nos matam. Mas as nossas ações para o mal acabam nos ferindo. E é aquilo que eu falei antes. Se eu escolho estar com Jesus, eu sou livre. Se eu escolho estar com o encardido, cada vez mais ele vai me sufocando ao ponto que eu não tenho mais vida. Somente vida para ele. E aí a última planta cai no terreno bom. E ela rende frutos. 60, 100, 30 frutos por um. Vejam que Jesus não está preocupado com a quantidade de frutos. Ele não falou, deve render isso e ponto final. Ele não falou, você deve ser coroinha e ponto final. Ele não falou, você deve ser ministro e ponto final. Ele não falou, você deve ser uma pessoa voltada para Cristo e ponto final. Você deve ser uma pessoa que faça aquela pastoral e ponto final. Você deve ser uma pessoa que limpe a igreja todo final de semana e ponto final. Mas Jesus nos dá a liberdade. Diferente das outras plantas que sufocaram, que morreram, que foram presas por coisas que a tiravam do contato com a terra, esta planta pôde ter a liberdade. Pôde estar livre. E é isso que Jesus faz conosco. Só que a gente precisa escolher o coração dele. Pessoas que escolhem o coração de Jesus, pessoas que escolhem o amor de Jesus, são mais livres. Isso eu não faço um disclaimer porque eu sou católico, mas é verdade. Pessoas que escolhem o amor de Jesus, cada vez mais você é livre. Porque você acaba se soltando das correntes que o inimigo coloca em você. É isso que nos faz ser mais cristãos. Estar em convívio com Jesus todos os dias da nossa vida. Porque aí cada vez mais eu sou livre. Cada vez mais eu sou liberto das correntes no encardido. Jesus não está preocupado. Novamente eu digo o evangelho finalizando. Jesus não está preocupado com o tanto de fruto que você vai render. Jesus está preocupado com a sua escolha. E eu finalizo o evangelho dizendo: qual escolha você quer fazer para a sua vida? O céu ou o encardido? Deus ou o maligno? Qual escolha nós devemos fazer para a nossa vida? Essa escolha não é eu, não é o padre, não é o mundo que vai dar. Essa escolha quem tem que dar é você mesmo. Se nós contamos com o outro para escolher as nossas ações, a gente não tem escolha nesse mundo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.